Então, o nosso assunto é depressão esse mês de fevereiro. Então, já trabalhamos a semana passada o tema antídoto para a depressão, né? Vocês sabem a diferença entre antídoto e remédio, né? Remédio não cura, remédio faz desaparecer os sintomas. Passado dias ou anos, né? Volta a doença. Então, qual é o antídoto para a depressão? Salmo 23. Por quê? Quem é salvo tem Jesus como Senhor, e tendo Jesus como Senhor, o tem como pastor. Se tem Jesus como pastor, aí nada me faltará. E aqueles ingredientes todos do Salmo 23: não nos faltará repouso, descanso, refrigério, etc. e tal. Então, o crente tem duas possibilidades boas. Ele pode evitar a depressão confiando, se ele é crente, né? Ou, se porventura ele cair na depressão, ele não chega às raias do suicídio. Jamais. Que eu volto a dizer, a mão do nosso Senhor é comprida o suficiente para ir lá no fundo do poço, e poderosa também o suficiente, e trazer. O crente pode até chegar ao fundo do poço da depressão, mas não cometerá jamais suicídio, senão as promessas da Bíblia seriam nulas, e até as escrituras não se sustentariam. E vou mais adiante, estou adiantando a minha conclusão dessa pregação, e vou mais adiante dizer que os ateus teriam razão em dizer que a Bíblia não se sustenta. Então, aí, o nosso tema hoje é sobre as causas da depressão. Eu espero ser sucinto e conseguir cumprir a meta aqui. Se Jesus não voltar, eu faço de duas partes, tá bom? Assim. Então, aí, eu escrevi algumas coisas aqui, ó. Meu irmão, se você deseja glorificar a Deus com sua saúde, você deve confiar em Deus e agir com prudência. A saúde requer confiança em Deus e buscar agir com prudência. Ou seja, prudência é confiar na providência de Deus e utilizar as oportunidades, as bênçãos, lembrando sempre que tudo o que é bom vem de Deus. Toda doença tem uma causa: a desestabilização do organismo. As doenças vêm quando o organismo está desestabilizado. A depressão também é consequência de desestabilização, não somente do corpo, mas principalmente da alma. A depressão é desestabilização do corpo, mas também da alma. A alma e o corpo são interrelacionados, isto é, ao mesmo tempo em que se constituem elementos independentes, são integrados para se interagirem e juntos contribuírem para o bem-estar do ser humano individualmente. Mas com relação ao crente, aquele que nasceu de novo, tem um agravante: ele também possui o Espírito. Note bem, aqui eu estou fazendo a distinção entre o incrédulo e o crente. O crente é tricotomista e o incrédulo é dicotomista. Explico. Tricotomista significa que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Dicotomista significa que o corpo humano é composto só de corpo e alma. O incrédulo é composto só de corpo e alma, porque o espírito, este morreu lá no Jardim do Éden, no dia que Deus disse: no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal,
morrerás certamente. Aí Jesus vem dizendo que temos que nascer de novo, que nada mais é do que a ressurreição do Espírito. Então o crente, além da alma e o corpo, ele tem um agravante, o Espírito, né? Agora, este agravante pode ser positivo ou pode ser negativo. Positivo, porque o Espírito redivivo ou ressuscitado, ele conta com a ajuda de Deus por meio do Espírito Santo e sua palavra, e conta com a ajuda também da providência divina. Falar em providência, um parênteses aqui, vocês orem por mim, porque o diretor da editora Batista Rular se mostrou interessado em publicar o meu livro não, vou chamar de livro não, meu livreto sobre a doutrina da providência, tá bom? Aí os irmãos orem por mim. Positivo, porque com o Espírito redivivo, ele conta com a ajuda de Deus por meio do Espírito e de sua palavra e de sua providência. Negativo, porque ele pode estar entristecendo o Espírito Santo, certo? Essa é a parte negativa de ter o Espírito, de ser nascido de novo, porque o nascido de novo tem o Espírito Santo habitando nele, e de acordo com o seu relacionamento com o pecado, o Espírito Santo entristece, aí ele fica sozinho, aí pode cair em depressão. E aí as coisas podem piorarem à medida em que o pecado vai se acumulando em sua alma e em seu espírito, agora solitários e mais ainda sob disciplina divina. Esse é o agravante, certo? Muito bem. Aí a mensagem para você guardar em seu coração é a seguinte: você precisa saber, deu certo aí, Antônio? Você precisa saber as causas da depressão. Você precisa, cada um de nós precisamos, se pudéssemos saber a causa de cada doença, seria melhor, né? E como o nosso assunto é depressão, você precisa saber, e você não vai saber tudo aqui não, porque eu vou fazer só resumidamente, né? Você precisa saber as causas da depressão lá embaixo. Na grande maioria das vezes, quando se sabe as causas, fica mais fácil a prevenção de muitas doenças. O mesmo pode-se dizer com respeito à depressão. Agora, note que esse quadro que eu coloquei aqui, eu coloquei de propósito. Eu coloquei exatamente para fazer uma refutação. No mundo da psicologia, o médico, o psiquiatra, dependendo do nível de pesquisa, de pesquisador que o médico porque segundo o meu médico de São Paulo, que fez o transplante, 50% dos médicos terminam a faculdade e não estudam mais nada. Segundo o meu médico lá, que ele tem autoridade de dizer, porque ele fez a faculdade de medicina na UFBA, na Bahia, foi para São Paulo para a USP, da USP para fazer pós-graduação, da USP ele foi para a Califórnia, foi lá que ele inventou o transplante de uretra, né? Então ele tem a autoridade para dizer isso. Ele disse: Juvenal, 50% dos médicos não estudam, eles aprendem a fazer uma receitinha e ganham dinheiro com isso e não querem saber de estudar. Isso ele disse porque eu perguntei: doutor Leopoldo, o senhor não está ensinando esse método para os outros médicos, não? Ele disse: não. Ele disse: eu estou ensinando, mas eu só tenho 8 alunos de pós-graduação comigo aprendendo o método, né? Aí ele explicou que os médicos não querem ganhar dinheiro fácil, né? E fazer receita é a coisa mais fácil do mundo, meus irmãos. Pressão alta é a mesma no mundo inteiro, diabetes é a mesma no mundo inteiro, né? Que mais? Todas as doenças corriqueiras é a mesma no mundo inteiro, só não as mais complexas, né? Então é fácil ganhar dinheiro. É por isso que a maioria dos médicos nem olha para o paciente, já vai fazendo a receita. Sabe da história da moça que chegou no médico e chegou, ele nem olhou para ela, já foi fazendo a receita. Aí ela disse: doutor, mas você nem olhou para mim, já está fazendo a receita? Aí ele respondeu: você é um doente, não a Miss Brasil.
Foi assim que o médico respondeu para ela, né? Então, eu vou contradizer isso aqui, ó. Quais são as causas da depressão? Para esses aqui, problemas de saúde, questões familiares e financeiras, eventos estressantes e traumáticos, fatores físicos, envelhecimento e uso de álcool e drogas. Vocês concordam? Vocês estão em estado alfa ou estado beta aqui agora? Vocês concordam com isso? Jamais, isso aqui é uma falácia, né? Um crente, estou falando do ponto de vista cristão, do salvo. Um crente pode ter problema de saúde e não ter depressão, vencer depressão. Um crente pode ter problemas familiares e financeiros e não ter depressão. O crente pode passar por eventos estressantes, traumáticos e vencer, e não ter, e passar longe da depressão. Um crente pode ter sofrer de problemas físicos, etc., como eu, né? E não ter problemas, etc., né? Agora os sinais são mais ou menos, né? Claro que a depressão é mais ou menos isso aqui, causa essas coisas aqui, né? Mas eu já falei dessas coisas no começo, mas nem tudo, viu? Por exemplo, culpa excessiva, depressão não causa culpa excessiva. Vou dizer por quê. Primeiro, porque nenhum homem se culpa. Nenhum homem se culpa. E quando eles vão ao psicólogo, aí ele fica mais. Toda a tendência do homem é para a presunção. Todo homem se acha, né? Então ninguém se culpa. Então depressão, esse sinal aqui, dificilmente no incrédulo é um sinal de depressão, uma consequência da depressão. Pode até ser no crente, certo? Assim mesmo, se ele está entristecendo o Espírito Santo por muitos dias, muitos anos, o pecado, o espírito, a consciência dele fica cauterizada, né? Sabe o que é cauterizada? Quando cria cálculos, né? Um calo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, vai indo, a mão fica insensível, né? Então, se a pessoa é crente, mas ficou insensível, porque a consciência ficou cauterizada, nem o Espírito Santo está com ele, aí nem ele vai sentir culpa. Eu fiz um gráfico sobre a consciência, que eu ia mostrar, mas na hora de... não posso mostrar. Vou mostrar. Eu lembrei que eu posso. Isso aqui é o crente. Está congelado? Ainda está congelado? Meu Deus, meu irmão, eu perguntei, Antônio, está ok? Ele disse, está. Então eu falei à toa, né? E perguntei se vocês concordavam à toa, porque não passei o vídeo. Está aparecendo agora? Não, depois eu coloco. Então isso aqui, irmão, esse gráfico, essa bola aqui representa... tinha a palavra pecado aqui, eu tirei. Eu tirei ou cobriu aqui. Isso aqui essa bola aqui representa o pecado. Aí o crente descobre que ele está em pecado, né? Ou o crente descobre, ou o seu conselheiro o ajuda a descobrir, e ele vai para resolver, chega na metade do caminho, acovarda e retrocede, certo? Mas tem outra maneira de tratar o pecado. Aí, outra maneira de tratar o pecado é ele descobre o pecado, está em pecado, sua consciência diz: isso está errado na minha vida, eu preciso acertar. Só que quando ele vai direto para acertar, resolver o problema do pecado, ele faz meia volta, faz rodeios. Mas tem outra maneira de tratar, e essa é a maneira certa. Ele descobre o pecado, ele sabe que está errado, sabe que está ofendendo a Deus, sabe que está entristecendo o Espírito Santo, então ele vai resolver, e ele então corta no meio do pecado, tá certo?
Agora eu não vou congelar mais não, porque não está dando certo. Então, aqui as causas da depressão, os sinais da depressão. Já falei, aí a pergunta que eu fiz foi: vocês concordam com isso aqui? Né? Com isso aqui mais ou menos, mas com isso aqui tem jeito, né? Isso aqui não são causa de depressão. Vou mostrar para você o que é exatamente a causa da depressão nos salvos, nos crentes, né? Eu não vou me incomodar com os incrédulos, não. Eu sei mais ou menos a causa da depressão do crente, né? Parece que é uma só. Parece que é uma. Não, parece que é uma só. Então está lá. Então você precisa saber as causas da depressão, pois na grande maioria das vezes, quando se sabe as causas, fica mais fácil a prevenção de muitas doenças. E o mesmo ocorre com a depressão. Portanto, as causas da depressão são: primeiro, o mau trato que você dá aos seus pecados. Quando você não trata o pecado como Deus trata, né? Vocês devem conhecer 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz o quê? Juntos? Se confessarmos os nossos pecados, isso. Essa frase, se confessarmos, no grego, significa ver como Deus vê. Ou seja, tratar o pecado como Deus trata. Porque a maioria das pessoas confessa o pecado e é assim: Deus, eu errei, mas eu pequei, mas fulano de tal me provocou, a inflação estava alta, eu fiquei desempregado, aquelas causas lá, né? Aquelas causas que eu mostrei aqui, né? Esse tipo de confissão não é ver o pecado como Deus vê, e acaba não abandonando o pecado, né? Por isso eu selecionei algumas palavras aqui que a Bíblia usa quando se refere ao tratamento do pecado como Deus trata. Então, as palavras utilizadas para significar o não tratamento do pecado como Deus trata são: contemplar. Davi disse: se no meu coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aí eu não sou experto em hebraico, mas os expertos em hebraico dizem que essa palavra contemplar significa dar um lugar confortável ao pecado. Aí eu costumo ilustrar como o senhor chega em sua casa e você entra, pastor, senta, me dá um sofá macio e traz uma xícara de chá quente e os biscoitinhos, os conosquinhos lá, né? Traz os conosquinhos lá. Então não pode tratar o pecado assim, né? Você tem que tratar mal o pecado. São duas pessoas que você pode odiar à vontade, e o tanto que você odiar não é pouco ainda. É o diabo. Você pode odiar o diabo até o máximo, né? E pode odiar o pecado até o máximo, né? E não dá bom tratamento do pecado. As outras palavras são viver na prática. Então, viver na prática de pecado. Aí 1 João 3,9 diz: quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. A outra palavra é encobrir. Provérbios 28,13 diz: aquele que encobre os pecados não prosperará, né? Encobrir, né? Dá desculpa, dá outros nomes, né? Por exemplo, homossexualismo é um pecado. Aí chama-se homoafetividade. Tá certo? E por último aqui, calar. Tem outras. Calar. Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados. Tá certo? Mas também eu selecionei algumas palavras utilizadas para significar o verdadeiro tratamento do pecado como Deus trata. E essas palavras são, já conhecida, confessar, deixar. Aí o mesmo versículo de Provérbios 28,3 diz, que diz:
Aquele que encobre suas transgressões não prospera. Aquele que confessa, né, e deixa, né, como confessa, já está lá em 1 João 9, eu selecionei a palavra. Então, deixar o pecado, né? Você não tem que tratar o pecado deixando de fazer aquilo que você sabe que é errado. O irmão do Senhor e não o faz, nisto está pecando, né? E Jesus disse em João 17:13, ou é 13:17, eu sempre troco, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes, né? Porque Deus não valoriza o intelectualismo, Ele valoriza o intelectualismo com prática. Você tem que aprender intelectualmente, mas você tem que colocar em prática. E a última palavra tão corriqueiramente conhecida é arrepender, né? A palavra arrepender, eu sabia a palavra grega para essa palavra, mas como eu não pesquisei dessa vez, né? Esqueci o significado, mas basicamente arrepender é sentir, pesar por ter ofendido seu Deus. E aquilo que a gente sente pesar, a gente não repete, né? A gente abandona. Por isso que arrependimento inclui abandono. Agora, algumas vezes, por que você deve conhecer as causas? Porque algumas vezes a depressão é causada por algum pecado cometido. Aliás, por que o primeiro ponto é tratar o pecado como Deus trata? Porque algumas vezes, não todas, certo? Não vamos sair dizendo aí, irmão fulano está com depressão, está em pecado. Cuidado, que nós não fomos colocados como juiz de ninguém, né? E além do mais, uma pessoa com depressão não precisa de julgamento. Aliás, uma pessoa com depressão não precisa nem de aconselhamento, né? Uma pessoa com depressão precisa de uma mão amiga, de uma companhia, né? Uma pessoa com depressão precisa sentir que ele não está só, né? E aquela pessoa que acompanha uma pessoa depressiva pode ficar até ali em silêncio do lado dela, né? Só orando, até chegar a oportunidade dele dar uma exortação. É o máximo que um depressivo inicialmente precisa de exortação. O que quer dizer exortação? Eu tenho explicado aqui que exortação é o mesmo que um estádio de futebol superlotado e o time está perdendo por 2-0, faltando 15 minutos para terminar o jogo. E a torcida então começa a dizer: vai, e aquele vai da torcida tem uma química no corpo da gente chamada adrenalina, e aquele vai da torcida faz subir a adrenalina do jogador, e de repente ele vai lá e faz um gol, 2-1, aí a torcida vai à loucura, vai, aí a adrenalina sobe de novo, o jogador lá, 5 minutos depois, outro gol. Aí pronto, a torcida vai à loucura e a adrenalina do jogador já está saindo pela cabeça, e ele então, 1 minuto, lembra recentemente aconteceu? Na seleção brasileira, no Flamengo, o jogo de Flamengo e foi na Argentina? Flamengo que recentemente, que a torcida do Flamengo vai, faltando menos de 1 minuto, não foi? Você se lembra, Edinaldo? Você acompanhou? Menos de 1 minuto, o Gabigol, eu não gosto do Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo. Naquele dia era Brasil contra o time lá, eu assisti. Eu nunca assisto jogo de time, só assisto de seleção brasileira. Mas esse dia eu falei, vou assistir. Rapaz, menos de 1 minuto, o Gabigol foi lá e pá! O Brasil inteiro foi à loucura. Entendeu? Exortar é isso, gente. Porque quando uma pessoa está em depressão, a primeira coisa que ela perde é as esperanças. Se você está ali orando por ela, se você está oferecendo ajuda, se você está exortando,
que o primeiro passo é ressuscitar o ânimo, a esperança. Uma vez que ela está ressuscitou da esperança, aí você pode ajudar com mais coisas, né? Claro. Os pecados são acertados e acumulados. Os pecados não são acertados, né? E são acumulados. Aí cauteriza a consciência e pode explodir como uma depressão. Está lá escrito em Números. Cobriu aqui. Números o quê? Opa. 32, 23, está lá, ó. Está lá escrito: sabei que o vosso pecado vos há de achar. O que significa isso? O crente vai pecando e não acertando, vai pecando e não acertando, vai pecando e se justificando, vai pecando, aí acumula um montão de pecado. Um dia o vosso pecado vos há de achar. Esse vos há de achar pode ser qualquer coisa de ruim, inclusive depressão. Segundo ponto. Então uma das causas da depressão pode ser pecado não acertado. O segundo ponto: você pode estar brigando com o Senhor Jesus, não aceitando o sofrimento. Por que brigando? Jesus, quando esteve aqui, antes de morrer e ressuscitar, foi antes ou foi depois? Ele disse, agora subiu uma dúvida, antes, João 16, depois é só a partir de capítulo 20. Jesus disse que no mundo tereis muitas aflições. Aí você vai discutir com Jesus, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz só há em Jesus, não está nas circunstâncias, boas ou ruins. No mundo passais por aflições. Então Jesus já disse que ia passar. Aí o crente que pode cair em depressão, pode ser uma pessoa que está brigando com Jesus, não aceita a doença, não aceita a perseguição, não aceita a perca do emprego, não aceita o sofrimento. Irmãos, sofrimento é bom, sofrer é bom para o crente. Sofrer faz duas coisas boas para o crente. Primeiro, faz com que ele dependa mais de Deus, e dependendo de Deus, é como Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Quando o crente depende mais e mais de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus lhe dando graça para suportar ou solucionando o problema. Às vezes Deus não soluciona o problema, como foi no caso do apóstolo Paulo, de Daniel e dos seus companheiros da Abednego. Ele não resolveu o problema, mas deu graça para suportar. Não foi assim: a minha graça te basta. Outra coisa boa é que o sofrimento é um método de Deus de lapidar o crente para ir para o céu. Você sabe que a importância da igreja está nisso. Na igreja os crentes são lapidados. Agora mesmo vocês estão sendo lapidados. Na igreja os crentes são lapidados, preparados para o céu, porque no céu só entra santo. Está escrito: sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Então não pare de brigar com Deus, faça o que deve ser feito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. O dia que eu caí de lá de cima, foi uma das coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração, foi: Senhor, eu não sei qual é o propósito porque eu tive esse acidente, mas eu sei que Tu serás glorificado na minha vida, portanto eu te dou graças. Aí essa perna não queria melhorar, né? O médico disse que não ia sarar, né? Aí eu disse para Deus, escrevi no meu diário de oração, eu tenho meu caderninho de oração aqui, ó, nesse tablet aqui tem um caderninho de oração. Eu não escrevo tudo, mas as coisas mais cruciais eu escrevo aqui. E eu escrevi: Deus, eu aceito essa parestesia, eu te dou graça por essa parestesia. Se ela não curar nunca, eu te dou graças, porque o Senhor tem um propósito. Com ela eu vou glorificar. E glorifiquei a Deus. Outro dia eu e a Sônia fomos numa loja de música e o dono da loja é o nosso amigo, o Bruno, né? Inclusive ele já veio aqui na igreja me ajudar
consertar os fios. Ele é gente fina, né? Apesar de ser da congregação cristã no Brasil, mas gente fina. Aí o Bruno, cheguei lá, o Bruno todo feliz de me ver andando, né? Eu cheguei lá outra vez sem bengala, né? Ou com bengala. Agora eu cheguei andando lá sem bengala, né? Aí ele disse: ô pastor, como é que o senhor está? Eu falei: ô rapaz, só tem uma pequena sequela aqui, que me faz andar mais devagar, só isso. Ele disse: não pastor, isso aí Deus deixou para o senhor nunca esquecer o que Ele fez por você. Aquilo ficou na minha cabeça, quer dizer, Deus foi glorificado, né? E todo dia Deus é glorificado, né, na minha vida. Então, por quê, irmãos? Não adianta brigar, porque a reação negativa, de novo, cobriu. Está errado aqui. Sim, porque a reação negativa para com as adversidades pode sim desencadear depressão, né? Desemprego, separação conjugal, né? Divórcio. O crente pode cair numa armadilha de divórcio? Pode. Nós somos sujeitos a tudo aqui nesse mundo, a tudo que o mundo, de problemas que o mundo enfrenta, nós enfrentamos. Nós caímos, doenças. Quem diz que o crente não contrai câncer, né? Coronavírus. Desemprego, separação, doença grave, ansiedade, sonhos não realizados, acidente, sei lá o que for, né? Deve ser aceito de bom grado como um método de Deus lhe lapidar e como um método de Deus fazer você mais dependente de Deus para a sua glória, irmão. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus. Aí o crente tem que saber e praticar Tiago 4,17 e João 13,17, que todas as coisas contribuem para o bem e por isso deve dar graças a Deus. Tive o privilégio, a oportunidade, né? Privilégio, né? Porque Deus, quando nos usa, nós não merecemos, nós não somos nada para Deus nos usar, né? Então, um tempo atrás, eu estava aconselhando um pastor que tinha passado por uma tragédia, né? Confrontei ele assim, disse: pastor, mas você crê que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus de verdade? Ele disse: sim. Então você é bem-aventurado, siga em frente, porque essa tragédia que ocorreu com você vai se tornar em bem logo, se não logo na eternidade. Porque essa palavra, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, não entenda mal. Deus nunca quer aguçar o nosso egoísmo. Isso vai contribuir para o meu bem, eu vou ficar rico, vou ficar... Não. Essa palavra contribui para o bem do que ama a Deus pode traduzir como todas as coisas que acontecem em nossas vidas trarão certamente glória. Minha maior felicidade é quando Deus é glorificado na minha vida. Quando Deus é glorificado em sua vida, isso é tudo, né? A gente fica até mais bonito quando Deus é glorificado na sua vida. É difícil, né? Mas terceiro ponto: talvez você não aprendeu a se beneficiar com o potencial do silêncio. Essa é uma causa da depressão, né? Salmo 46:10 diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso aí a Bíblia está falando que muitas coisas são resolvidas pelo silêncio. Por quê, meus irmãos? A inquietação gera ingratidão e produz murmuração, certo? Aí quanto mais você murmura, quanto mais você se queixa, quanto mais você fala no assunto, quanto mais você pragueia, quanto mais você blasfema, quanto mais você pergunta por que eu, mais o problema agrava e vai se agravando, e a mão de Deus pesa sobre você, porque Deus não abençoa a murmuração, a ingratidão. Então aí pode gerar depressão. Então uma das causas
para a depressão pode ser a falta de silêncio. Você não se beneficia do silêncio. Aquieta, fique em silêncio. Já orou, principalmente se você já mandou. Outro dia eu falei para um crente, já entregou para Deus? Deixa lá. Porque a tendência da gente eu entrego para Deus, mas de vez em quando lá eu pego um pedacinho. Olha eu aqui, ó, né? Vai lá, pega outro pedacinho. Vai lá, pega outro pedacinho. Quando dá por fé, quando menos se espera, você está com 100% do problema nas suas mãos. Nada disso, nada de pegar pedacinho. Entrega para Deus e deixa lá. Tem até um hino que fala assim: teus cuidados leva a Deus e deixa ali, teus cuidados leva a Deus e deixa ali. A música nem é essa, mas eu não lembro, né? Deixa lá e fique em silêncio esperando, né? Pode ficar de papo para cima, não tem problema não. Tem pessoas que acham errado a ociosidade. A ociosidade às vezes é preciosa, é importante, né? Os filósofos todos usavam desse método, a ociosidade, né? Por isso todos os filósofos eram filhos de papai. Era judeu, que tinha tido uma herança rica. Quando não era judeu, como Kierkegaard, o pai era industrial, era empresário de tecelagem e deixou uma herança enorme. Ele viveu só de vai para cima, pensando e escrevendo. Então, nada errado em ter um momento de ócio. Aliás, a palavra negócio significa no lugar da sua esposa, dê férias para sua esposa, né? Sai de férias, descansa, né? Foi tão bom para eu sair esses 10 dias que eu saí. Mas foi maravilhoso. Esperava, contato com os parentes, os amigos, vendo as bênçãos de Deus na vida do povo de Deus, e contato com os pastores, ouvir pregações, dirigir-nos naquela loucura do centro de São Paulo, né? Que eu achava que eu não dava conta mais, né? Dei conta, não, Deus me deu força, né? Lá na Rua do Anel. Isso tudo faz bem para irmão, se beneficie do silêncio. Quarto ponto: você confiou em Deus quanto à sua salvação, mas não consegue, sim, muitas complicações neurológicas e fisiológicas, que eu não coloquei aqui, e progredir para uma depressão, sim. Então, o segredo é Filipenses capítulo 4. Entregue, não ande ansioso com coisa alguma. Leve a Deus lá as suas queixas. Fale tudo para Deus, né? E depois faz silêncio, é claro. Essa eu não vou batalhar não, porque falo dela todo o ano todo. E por último, aqui é importantíssimo também, né? Porque essas 4 causas pode ser a causa da depressão. Você confiou em Jesus como seu Salvador, mas não suas necessidades. Aí você é salvo, mas vive ansioso, preocupado, com medo, né? Porque não aprendeu a descansar, né? Lembra do Salmo 23? Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Lembra? Porque tu estás comigo. Então a ilustração aqui é a seguinte, que eu contei, eu vou repetir. É um rebanho de ovelha ao pé de um monte, de uma montanha, onde a grama está viçosa, e eles estão ali comendo gulosamente, estão muito famintos, né? Não estão como as ovelhas de Epimênides, né? Ovelhas de Epimênides ao pé do monte, ao pé do monte de Marte, né? Da colina de Marte, lá na Grécia, em Atenas. E eles estão pastando ali, comendo alegremente. De repente o rebanho escuta o rugido do leão. E agora? Sabe o que elas fazem? Elas são confiantes. A ovelha é confiante, sabia? Por isso que Deus o chama de ovelha. Aí as ovelhas fazem assim, todas, de uma vez. Aí volta, elas percebem a presença do pastor com aquela varona. Quando ele estiver próximo,
ele vai enxergar o pastorzão, o leão, o pastor vai crescer, e ele, perna para que te quero. As ovelhas sabem disso, que a presença de um ser humano intimida uma fera, pode até intimidar uma fera. Então o leão, volta, desiste de pegar as ovelhas, e as ovelhas sabem disso e continua pastando. Então, por isso, meus irmãos, se confiarmos em Jesus como Salvador, confiemos nele como Senhor e nosso pastor, aquele provedor das nossas necessidades, aquele que nos protege, né, e cuida de nós. Ele prometeu, as promessas da Bíblia são fiéis. Eu estou vivendo para ver a Bíblia se cumprir. Provisão, né? E por último, você consulta o médico. Todo mundo consulta o médico aqui, para quase tudo, mas nunca para verificar se tem alguma disfunção orgânica. As mães ficam até preocupadas quando a criança tem febre, mas nunca ela pergunta para o médico: doutor, por que ele está com febre? Né? Apesar de falar nisso, febre não era para deixar ninguém horrorosa, sabia? Febre é a doença saindo. Então, a maioria esses os médicos sabem. Só que eles dão remédio para tirar a febre para acalmar a mãe, né? Acalmar a mãe, a mãe não dorme, né? Mas febre, a febre da convulsão não calma. Febre é a doença saindo, né? Então, meus irmãos, nunca, mas é preciso, porque muitos casos de depressão originado de uma disfunção orgânica, ou seja, do corpo. Já falei das disfunções da alma, né? Gastei 4 pontos para falar das disfunções da alma. Agora, 1 ponto só, porque eu não sou médico, né? Ainda, para falar das disfunções orgânicas. Mas eu pesquiso os médicos e descobri que a disfunção orgânica pode desencadear muitos tipos de doenças e até mesmo a depressão. No caso da depressão, a disfunção principal é a deficiência de uma química do corpo chamada serotonina. Já ouviu falar? E outra coadjuvante aqui, não tão importante, mas se chama noradrenalina. E a outra ainda menos importante, dopamina. Mas a maior causa de depressão orgânica é a dopamina. Segundo o doutor, um médico, esqueci o nome dele agora, eu até queria mandar o e-book dele para vocês, mas não consegui ainda. Eu tenho para imprimir, mas não tenho para compartilhar. Só que eu tenho para imprimir porque eu sou assinante, mas eles já escreveram: é proibido imprimir. Aí eu ia imprimir para cada um de vocês uma cópia, né? Mas agora eu vou mandar, vou tentar compartilhar, vou ver se dá para compartilhar. Hoje à tarde eu trabalhei nisso, mas não consegui, né? Mas eu ainda não preciso da ajuda do Dr. Lucas, não. Foi só falta de tempo, né? Mas precisar, eu vou atrás do Lucas. Então, o que acontece? O nosso organismo, nosso cérebro, e o segundo cérebro. Sabia que existe um segundo cérebro? Eu disse que eu não usaria essa palavra sabia, né? Porque é anticomunicativo, né? Mas eu quero dizer para vocês que já descobriram que há um segundo cérebro. Adivinha qual é esse segundo cérebro? A irmã Márcia não vai falar, e nem os que estavam na escola dominical de manhã não vai falar. Você que não esteve na escola dominical de manhã, onde está o segundo cérebro? Qual é o segundo cérebro? De manhã chutaram coração, rins, tripa, pulmão, né, ouvido, mas não é.